Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso especial número 100, que comemora então um ano de trabalho e de apresentações e perguntas. Queria agradecer muito a nossa produção, Lucas Bulli, Júlia Bulhões, a Helena, que tem levado esse trabalho adiante, recebido as perguntas, selecionado os ângulos e tido esse trabalho para que o Falando Nisso pudesse acontecer. Então, hoje o Falando Nisso especial vai responder uma pergunta de Christian Dunker. A pergunta que eu me coloquei lá no Falando Nisso 0, quando abrimos os trabalhos e começamos esse experimento de discurso e começamos a receber as perguntas e eu tinha algumas questões sobre o impacto disso em vocês, nos meus amigos, nos meus conhecidos, mas também em mim, né? E como que isso poderia alterar o que eu penso, né? E como é que eu estou em relação à psicanálise, né? Então, vou me escutar, porque essa é a lição que a psicanálise convida a gente, né? A gente se escutar nas minhas promessas e perguntas iniciais. E ver se, enfim, a aposta de alguma forma continua de pé e se os termos são ainda os mesmos. Então eu vou colocar esse fone e me escutar. Sou Christian Dunker, sou psicanalista, sou professor titular do Instituto de Psicologia da USP e eu coordeno o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Este é um canal no YouTube que é um experimento de discurso. Um experimento de discurso. É uma tentativa de responder essa condição colocada pelo Jacques Lacan, que é uma condição muito aguda, de que aquele psicanalista que não estiver à altura do horizonte da subjetividade da sua época, que se retire. Tá valendo. Durante esse tempo, de fato, Falando Nisso recebeu várias críticas, várias objeções de que essa é uma linguagem própria, que os analistas eles devem escrever livros, eles devem praticar uma transmissão oral direta e pessoal, tal qual assim, o experimento de discurso original, inédito, formulado pelo Freud, renovado pelo Lacan. De fato, repito aqui as palavras de Lacan, de que psicanalista que não está à altura da horizonte de subjetividade da sua época, que se retire, né? Que vai fazer outra coisa em 1902, quando o Freud começou a história, ou volte para a década de 60, ou volte para a Europa, volte para Paris ou para Londres. De fato, a renovação das formas de linguagem é um processo epocal, temporal, e que acho que Falando Nisso está respondendo a essa aposta e me espanto, né? A reação das pessoas que dizem isso, eu acho que elas confirmam assim um certo conservadorismo, um certo espírito de condomínio, uma espécie de recolhimento defensivo, que não entendo muito bem qual que é que seria um motivo ao fundo para isso. Alguns dizem assim, não, mas eu experimento para você se mostrar, para você aparecer, isso é o seu narcisismo, né? De fato é muito pobre dizer que a pessoa que escreve livros, que fala, que dá aula, no fundo ela só quer aparecer, no fundo ela está possuída pela sua imagem. Isso acho que denuncia um pouco assim de pobreza, de consideração do que é o espaço público, do que é o debate público, do que é a política, do que é a transmissão e a formação de pessoas nesse país tão grande, tão vasto, tão difícil de acessar. Então nesse ponto eu acho que eu truco, eu digo, de fato, Falando Nisso é um experimento e ele causa um certo mal-estar, mas acho que o sucesso ainda da experiência tá indo em frente. Saia e vai fazer outra coisa. Agora, o que significa estar no horizonte da subjetividade na nossa época, que é esta época com o YouTube, com redes sociais, que é uma época que inventou uma outra maneira de fazer universidade, fazer ciência, fazer cultura, muito distante daquela época vivida por Freud, vivida por Lacan. E ainda mais, no Brasil. Isso eu acho que também é um outro comentário que se confirmou no tempo, né? De como o canal
ele é uma forma da gente, para mim foi assim, está sendo assim, uma forma de redescobrir o tamanho do Brasil. Redescobrir como há núcleos, grupos de pessoas estudando psicanálise em lugares tão distantes, com dificuldades imensas para conseguir material, para traduzir o material. E fico muito contente assim, que, falando nisso, ele tem sido bem recebido, principalmente por quem está assim, mais distante dos grandes centros, né? E que constantemente agradece, e eu fico contente com poder ajudar essas pessoas nos seus processos formativos, né? No Brasil, né? Fazer uma experiência aí que fale para o país, né? Não apenas para os grandes centros, onde a gente sabe que existem recursos, existe uma circulação de pessoas, de eventos, de seminários, de escolas muito prolífera, muito intensa, né? O canal, ele responde, ou ele vai tentar responder uma experiência que eu tive andando por esse país, que é a da raridade de discussões compartilhadas, de acesso a uma conversa que envolva todo mundo, que envolva potencialmente todos que têm interesse na psicanálise, que têm interesse na pesquisa, que têm interesse no debate público e que estão assim um pouco dispersos quando se trata de psicanálise pelas características que muitos conhecem, né? Aí está um ponto muito legal, o fato de que a gente tem muitos psicanalistas, muitas pessoas, muitos praticantes clínicos que participam do Falando Nisso com perguntas, com considerações, mas há um público muito expressivo também, que me surpreendeu, afinal tem intervenções sobre conceitos áridos, difíceis, por mais que a gente se esforce, eles não ficam assim translúcidos, e que mesmo assim a gente tem muitas pessoas de outras áreas, letras, a filosofia, do direito, pessoas que não estão ligadas assim à academia, nem à vida intelectual, e que participam, e que têm opiniões e que mandam perguntas. Às vezes a gente tenta dar mais expressão para isso, para dar mais volume para isso, mas realmente é uma parte interessante, eu acho, de que alcançamos assim um público que é interescolas, né? Tanto escolas lacanianas quanto não lacanianas de psicanálise, vários grupos lacanianos e pessoal que da psicologia, de outras áreas, né, que tem se mostrado assim interessado e participante do nosso experimento. Pela dispersão, pela divisão entre escolas, pela dificuldade de acesso ao material bibliográfico, de tradução, de obras e assim por diante. Então esse canal é um experimento de discurso, né? Uma tentativa de encontrar uma posição para falar de forma pública, aberta, gratuita, com todos aqueles que se veem comprometidos com o inconsciente. Digo e repito, público, aberto e gratuito. Nem tudo que a gente faz na vida acadêmica, na psicanálise, precisa ter essas condições. Mas eu acho que a gente precisa favorecer mais e mais isso, né? A palavra, ela tem esse dom de conseguir cruzar esses três muros, né? Público, não só privado, aberto, ou seja, não só fechado, o meu grupo, o meu forma de pensamento, a minha bolha narcísica, e gratuito, ou seja, não só bom, então eu pago e daí eu levo para casa, essa relação possessivista com a cultura, com a educação, com os conceitos, com os autores, né? De fato, falando nisso, é uma tentativa de fazer uma coisa diferente nesse plano. Todos aqueles que de alguma forma trabalham, estudam, pesquisam e se interrogam com essa experiência que foi a experiência de Freud e de Lacan. Esse canal, espero, tem várias utilidades e vários semblantes e vários destinatários, né? E ele é um canal para conversar com os meus alunos, com os meus ex-alunos, e uma forma de dizer para eles: alô, estou fazendo isso,
também dizer a casa é sua, volte quando quiser. Então, os meus alunos, ex-alunos, eles têm dito que curtem eu falando nisso, que escutam quando estão no carro, nos congestionamentos em São Paulo. Às vezes, estava recentemente numa conferência em Aracaju, sou surpreendido com uma pergunta do tipo, naquele falando nisso, você disse isso e aquilo, bom, tá certo, tá errado. De fato, esse transamento, essa ligação, né, com gente com quem a gente trabalhou ao longo do tempo, isso podia acontecer mais. Os meus alunos, eles às vezes ficam um pouco tímidos de se posicionar, principalmente por se posicionar criticamente. Afinal, no espaço de 5 minutos, você acaba falando coisas que são polêmicas, ou contraditórias, ou incorretas mesmo. E às vezes as pessoas são meio tímidas, dizer, Cris, muda, faz um falando nisso, corrigindo esse ponto, melhorando aquele outro, né? Então, alunos, por favor, se mostrem mais assim, inquietos com as aulas do seu antigo professor e do seu supervisor e mandem seus comentários críticos ao falando nisso. Afinal, é o que eu ensino para vocês, crítica, lembra? Mas também uma maneira de anunciar pesquisas e tentar ampliar um pouco a nossa comunidade de investigação, de tal forma a partilhar esse bem simbólico que a gente desenvolve na universidade brasileira, e que infelizmente ainda é um acesso privilegiado, é um acesso restrito, é um bem que não está partilhado como devia e como poderia. Aqui tem uma questão que está em andamento, que é assim, meus colegas na universidade dizem, Cris, você está perdendo tempo porque você não dá pontos para o Lattes, esse falando nisso deve te dar o maior trabalho. Não dá, é sempre divertido gravar, discutir e tal, mas tem essa questão que hoje está um pouco mais quente na universidade, até pelo momento do país, de que a gente precisa falar com as pessoas. Não dá mais para você imaginar que a sua vida é marcar pontos no Lattes, Sucupira, fazer, enfim, seu departamento subir para nota 5, para nota 6, mas há muita resistência. E minha surpresa foi assim, com uma resistência da universidade e também de fora da universidade. Muitas pessoas assim condenando o linguajar duplamente, porque ele às vezes é muito simples, porque às vezes ele é muito complexo. Dizendo assim, não conseguiu sair da academia, ou continua, enfim, falando lacanês, falando assim uma língua extra-acadêmica, né? Ou muito simplificada. Então, essas críticas quanto ao discurso eu acolho, mas faz parte da proposta mesmo, né? Se situar nessa contradição, se situar nessa impossível de articular, né, demandas e discursos distintos, né, como o da universidade e esses outros que andam por aí. Se a gente pensar nos recursos, nas modalidades de linguagem e de discurso que se abriram no horizonte da subjetividade da nossa época. Esse canal é uma maneira de atualizar também as pessoas que seguem meus seminários abertos lá na USP. Aqui eu queria agradecer a vocês que insistiram, pediram e vem assim aprovando a ideia dos livros, né? Os livros que a gente indica ao final do Falando Nisso, nem sempre assim são os mais populares, os mais acessíveis, mas essa é uma das funções desse canal, tornar mais apresentável aquela produção pequena, aquela produção de editoras que nem sempre chegam numa grande livraria, de autores de outros estados, pessoas menos conhecidas e que têm trabalhos assim de grande valor, né? Essa é uma das funções da universidade, são as funções também que essa linguagem da internet facilita, né? De você dar visibilidade para iniciativas assim não hegemônicas, não doxológicas, né? Então essa é uma novidade que veio de vocês, veio do público, veio das perguntas, veio dos pedidos para que a gente comente livros e mais recentemente para que comente filmes com o Desejo em Cena, que é um outro quadro que tá começando por aqui. Comento os seminários do Lacan, um a um,
já há mais de 15 anos. E bom, tem gente que pode vir no ano, não pode vir no outro. Então esse canal é uma maneira de tentar sistematizar um pouco essa produção que eu venho tentando sustentar já há algum tempo. Além disso, há uma proposta dentro desse experimento de discurso que é de tentar falar com qualquer um e tentar falar fora de lugar. Né? Tentar falar fugindo a certos protocolos universitários, tentar falar com as pessoas que têm suas questões com a psicanálise, com a psicologia, com a psicopatologia, e ser então um canal de democratização do saber, até onde é possível falar em saber compartilhado, em saber universitário. Então, essa discussão com a universidade, da psicanálise com a universidade, ela acabou acontecendo mesmo que eu esperava. Tô vendo aqui, né, um flashback, uma retomada de um momento aí de início do canal. Eu imaginava que a coisa ia seguir um caminho, mas acabou seguindo assim outro, né? O canal hoje se tornou um veículo mais ligado às pessoas que frequentam, que estão em formação, as pessoas que estão ligadas à psicanálise, que propriamente os estudantes, que estão também, né, na coisa, mas em função da proporção dos participantes. Né? Acho que aqui eu posso anunciar a vocês uma novidade que está por vir, agora em abril, vai ser lançado um livro com os melhores momentos do Falando Nisso. É um livro proposto pelo meu editor, Adriano Zago, da Zagodoni, que compilou o que eles consideram assim, as mais interessantes edições do Falando Nisso. Vai aparecer em abril com um agradecimento assim, expresso ao pessoal da produção. Estamos tentando também fazer com que a banda, muitos não sabem, mas esse programa ele foi gestado a partir da banda de rock, onde meu filho, enfim, toca, e nós estamos trabalhando para que aconteça então um grande show. Convido todos vocês no final de abril com a banda dos Canários, que vai abrir o nosso lançamento, se der tudo certo. Né? Esse então é um experimento de psicanálise na polis, psicanálise na cidade, psicanálise no mundo, que eu convido vocês a me ajudar nessa empreitada. Sejam bem-vindos, participem, mandem suas perguntas, mandem suas considerações, mandem suas críticas, mandem suas objeções, mandem suas ponderações, mandem o que vier a fala em cada um de vocês. Então, acho que vocês mandaram ver, né, como se diz, e de fato a gente tem muitas perguntas. Queria pedir desculpa àqueles que não foram atendidos. A gente tem, enfim, um número muito grande. Para fazer essa seleção é difícil. Eu insistiria que vocês fizessem as perguntas pelo canal. Você se inscreve no canal, né? Basta abrir a aba do programa e vai ter lá um lugar para você se inscrever. Que é o que eu venho chamando já há algum tempo de Aqueronta, né? Aqueronta movebo, essa epígrafe que o Freud colocou no seu trabalho inaugural da interpretação dos sonhos, né? Se não posso dominar os céus, então eu Aqueronta movebo, eu me movo para o domínio do inferno, do averno, e que a gente brinca que é o lugar então onde as inscrições podem ser feitas. Então, a minha experiência aqui com vocês foi se alterando muito ao longo desse tempo, e posso dizer assim que esse é um programa que não é roteirizado. Então eu pego as perguntas na hora e falo na hora, não fico anotando os pontos que eu vou elaborar na resposta. E de fato, acho que o processo de fazer isso ao longo do tempo foi tornando a linguagem um pouco mais concisa, um pouco mais direta. Eu fui ficando um pouco menos nervoso também, mais lúdico, algumas piadas começaram a acontecer aqui e ali. O pessoal da produção foi ficando mais ágil, os cortes e edições mais primorosos, a iluminação mais incrementada. E eu diria assim que mudei eu, mudou Falando Nisso, mudamos todos nós. Tem sido um processo muito, muito interessante esse, com relação a essa experiência de fala, né? Falar para a câmera, falar para quem, né? Para quem que a gente está falando? Com quem se fala? A pergunta que o Lacan deixou para nós. Gente, 100 programas, agradecido a vocês, boa noite e vamos em frente.
Falando nisso,